Onde está Deus em meio ao sofrimento? Pensando nesse contexto de pandemia, onde está Deus? Se Ele é amor, por que não faz algo? Se Ele é todo-poderoso, por que não age? Bom, questões como essa afligem também o ser humano em toda a história. Inclusive, é um dos debates mais acalorados nos meios teológicos, é chamado aí de Teodiceia, o problema do mal. Bom, não é o meu objetivo tratar sobre isso aqui. Há muitos bons livros de autores reformados que você pode ler, mas é nós compreendermos um pouco à luz do início do livro de Jó sobre sofrimento e sobre a relação de Deus com o sofrimento e conosco. Nós vamos ver o que nós podemos aprender no livro de Jó, no início do livro, sobre a soberania de Deus no sofrimento. Nós vamos falar sobre o tema Não lhe estendas a mão, a soberania de Deus no sofrimento. Não lhe estendas a mão, a soberania de Deus no sofrimento. Para melhor aproveitamento, você pode fazer a leitura em Jó, capítulo 1, de 6 a 12. Eu sou o pastor Marcos e essa é a nossa série de meditações em Jó. Meu Redentor vive, conhecendo a redenção no sofrimento. O início do livro de Jó é muito peculiar porque mostra algo das realidades celestiais. Um diálogo entre Jó e Satanás que Jó não teve conhecimento, mas o autor bíblico coloca diante de nós. É como se ele abrisse um pouco as cortinas celestiais e nós pudéssemos compreender o que está acontecendo na sala do trono. E há muito ali que nós podemos aprender sobre a soberania de Deus no sofrimento e dos seus propósitos. Desde já deixo aqui claro que nós não temos todas as respostas, a Bíblia não nos dá e Deus não nos dá todas as explicações. O próprio Jó, ao passar sobre o sofrimento, não sabia nem desse diálogo entre Deus e Satanás. E o que trouxe conforto a Jó não foi ter todas as suas respostas, mas foi Deus. Deus foi o consolo de Jó. E isso antes de Deus dar uma reviravolta na sua vida no final do livro. E essa é uma das grandes lições do livro de Jó. O que nos conforta no sofrimento não são explicações, mas é Deus. Mas isso não significa que nós estamos totalmente no escuro e que a nossa fé seja cega. No sofrimento nós somos conduzidos a colocar a nossa confiança em Deus, na sua bondade, na sua justiça e nos seus propósitos eternos. Mas vivemos muito tempo após Jó, já temos toda a Escritura em nossas mãos e há muito que nós podemos dizer sobre o sofrimento, sobre o amor e o cuidado de Deus e sobre os seus propósitos. Em primeiro lugar, o que nós podemos aprender aí é que Deus está no trono. O verso 6 começa dizendo que os filhos de Deus, uma outra tradução aí coloca os anjos, uma referência aos anjos, não dá tempo da gente falar aqui sobre isso, mas admitindo aí que sejam os anjos, eles foram se apresentar diante de Deus e juntamente com os anjos veio Satanás, que no texto aí é o acusador, é o sentido da palavra referindo-se à antiga serpente, ao inimigo do povo de Deus, ao inimigo da igreja. E é uma visão que aparece em outros contextos também. Por exemplo, em Isaías 6, em um momento muito difícil na vida do povo de Deus, do profeta Isaías, de luto pela morte do rei, de incerteza, de insegurança, de dor. O texto diz que Isaías viu Deus assentado num alto e sublime trono e os anjos adorando a Deus. E essa é a visão que o autor do livro de Jó nos traz. Deus está no trono. Quando os reis da terra caem, quando os tronos humanos estão vazios, o trono de Deus sempre está ocupado. E Deus não está descabelado de um lado para o outro, mas Ele está assentado, governando soberanamente. Deus é Espírito infinito, mas aqui nós temos uma figura do governo de Deus, e Ele é servido por anjos. E nós percebemos aí a limitação de Satanás. Satanás vem de rodear a terra, de observar a terra e se apresenta diante de Deus juntamente com os anjos. Claro, não com a mesma motivação dos anjos que guardaram o seu estado original. Ele está ali para acusar, como vai nos dizer também Zacarias capítulo 3.
mas o fato é que tudo está debaixo do controle de Deus. Essa é a visão que o autor quer nos trazer. Deus está no trono e absolutamente tudo está debaixo do seu governo. Todas as suas obras criadas, todas as suas criaturas, anjos, principados e potestades. Isso já nos ensina que, embora Satanás seja um inimigo astuto, tenha certo poder, seja mentiroso, realize sinais e prodígios, oprima pessoas, mas ele é uma criatura, é um anjo caído, é limitado. E além disso, nós sabemos que à luz de Cristo ele já foi vencido. Colossenses diz que Jesus Cristo despojou principados e potestades, desarmou-os, colocando-os numa posição de vergonha na cruz. Ele já amarrou o valente. Nós lutamos contra um inimigo já derrotado. Jesus já pisou na cabeça da serpente. Aqueles que são filhos de Deus, o maligno não lhe toca. E a igreja recebeu autoridade no nome de Cristo sobre principados e potestades, principalmente ao pregar o evangelho que liberta o homem da escravidão e das trevas. Mas esta é a figura que o autor aí nos traz. Deus está no trono, ele é servido por anjos na soberania. Olhemos para o fato de que o aparente caos, na verdade, está debaixo do controle de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre a nossa vida, sobre o nosso sofrimento. Ainda que não entendamos, mas confiemos que as rédeas da nossa vida e da história estão nas mãos de Deus. Mas em segundo lugar, o texto continua e nos mostra um inimigo que bate continência. O que eu quero dizer com isso? Nós vemos aí que Satanás se apresenta diante de Deus e Deus toma a iniciativa de falar acerca do seu servo Jó. Não sabemos o porquê, isso pertence aos conselhos eternos de Deus, mas sabemos que Deus tem um propósito para a sua glória e para o bem dos seus servos. E a gente vê que Deus então dá um testemunho do seu servo Jó. E a gente vê ali que Satanás, ele se apresenta. E a gente poderia dizer que, num certo sentido, Satanás é um servo, um mero servo de Deus. O que eu quero dizer com isso? Não é que ele serve a Deus e que Deus seja mau e se use de Satanás ou algo do tipo. No sentido de que Satanás e suas ações estão abaixo do domínio de Deus. Satanás não faz nada que Deus não permita. Ele tem que prestar contas a Deus. Satanás não é uma força autônoma que entra em rivalidade com Deus de igual para igual, como se fosse um dualismo, duas forças lutando, igual aqueles quadros antigos, de Jesus numa queda de braço com Satanás. Não é essa a visão que Deus nos traz. Deus é infinito, todo-poderoso, onisciente, onipresente, ele está em todo lugar, ele conhece todas as coisas, conhece o coração. Ele é sublime, majestoso, eterno, incomparável. Ele não se compara a nada que ele criou. Satanás é uma criatura de Deus limitada e ele está debaixo do domínio de Deus e do controle de Deus, ainda que as suas ações sejam de responsabilidade dele, a sua rebeldia, a sua maldade, mas não significa que é uma força fora do controle de Deus, que são seres que estão brigando com Deus pelo domínio do cosmos, como dois seres de igual para igual. Satanás tem que bater continência para Deus. Lutero chegava até a dizer que Satanás é como um cachorro bravo, em uma coleira, mas quem está com a coleira nas mãos é Deus. Satanás só vai até onde Deus permite. Inclusive é o que acontece aí nesse texto. Satanás provoca a Deus no sentido de questionar a motivação de Jó em servir a Deus. E em terceiro lugar, o que nós encontramos neste texto é a verdade: não lhe estendas a mão, ou seja, a soberania de Deus no sofrimento. O fato de Deus pôr limites à ação de Satanás segundo os propósitos eternos de Deus. Para Satanás, o homem, todos os homens só servem a Deus movidos pelo interesse, porque são abençoados atrás de bênçãos. É um relacionamento idólatra. E todo ídolo que o homem faz é em benefício próprio, porque o coração do homem
O próprio homem é o seu maior ídolo. E os ídolos são feitos para nos dar aquilo que nós queremos, para vivermos bem, para o nosso bem-estar. E para Satanás, o homem só busca Deus de maneira interesseira, para fazer barganha com Deus. Mas se Deus tirasse tudo de Jó, Jó amaldiçoaria a Deus. E essa é a questão que vai percorrer todo o livro de Jó. Jó serve a Deus de fato, ele ama a Deus de fato, ou ele vai amaldiçoar a Deus? E a gente percebe que quando Satanás diz isso e acusa a Deus, porque na verdade Deus seria um interesseiro em adoração que só abençoa Jó para ser adorado, e Jó só adora para receber as coisas. Quando Satanás acusa dessa maneira, nós vemos aí que Deus então permite, pelos seus propósitos, pelos seus planos eternos, que Satanás toque nas coisas de Jó, mas primeiramente ele no primeiro momento coloca um limite: contudo não toque na sua vida, não lhe toques a mão, não toque na sua vida. E num segundo momento, quando Satanás acusa novamente, mais à frente no livro, Deus vai dizer a Satanás: poupe-lhe a vida. Você pode até tocar agora em Jó, e ele foi acometido de enfermidades, mas Deus põe mais um limite, ou seja, Satanás só age se Deus permitir e só age até onde Deus permitir, segundo os seus propósitos. A gente percebe aí a soberania de Deus sobre absolutamente tudo. Deus tem um propósito em todas as coisas. Se Deus permite, é porque Ele tem um propósito, embora no primeiro momento a gente não compreenda, embora a Bíblia não traga todas as respostas, mas como nós vamos ver, a gente pode afirmar muita coisa sobre o porquê Deus permite passarmos por sofrimento, mesmo Ele sendo bom e sendo poderoso para nos livrar. E aliás, é justamente porque Ele é bom e nos ama, que muitas vezes Ele nos permite passar pelo sofrimento. Bom, o sofrimento tem diversas causas, como nós vimos aqui. A maior delas, e o guarda-chuva que abrange tudo, é porque nós vivemos em um mundo caído, sujeitos a males, a vírus, a doenças, a infecções, sobre justos e injustos. Nós sofremos pelos nossos pecados, pelas suas consequências. Nós sofremos porque outros pecam contra nós. Nós sofremos pelos juízos de Deus no mundo. Sofremos pela ação de Satanás, como estamos vendo aqui. Sofremos também pela disciplina de Deus, por maus governantes. Tudo está dentro disso. Vivemos em um mundo caído. Já falamos da diferença do sofrimento do justo e do perverso. O perverso sofre por viver no mundo caído e como antecipação do juízo. Mas na vida dos filhos de Deus, Deus faz com que essas coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Deus transforma mal em bem. E Deus muitas vezes permite que Satanás aflija os seus servos. Como por exemplo, nós encontramos Paulo, é um grande exemplo disso, quando ele recebeu aquela revelação celestial, para que ele não se envaidecesse e fosse tomado pelo orgulho, que aliás é a raiz de todo o pecado. Foi-lhe colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Independente do que seja esse espinho, foi uma grande aflição na vida de Paulo, e Satanás foi esse agente que colocou esse espinho, mas debaixo da permissão de Deus e segundo os propósitos de Deus. Para quê? Para o bem do próprio apóstolo, para que ele não se envaidecesse, para que ele aprendesse a depender do poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza, para que Paulo pudesse conhecer a graça de Deus que nos basta, e ele fosse ali alimentado e satisfeito pela graça de Deus. A gente vê Satanás tentando peneirar Pedro, não é? A gente vê que Paulo inclusive entrega algumas pessoas que estavam ali no meio da igreja e vivendo de maneira pecaminosa, dissoluta, a Satanás, para quem sabe salvar a alma, ou seja, expô-los às investidas de Satanás, para ver se assim pela dor, não é, eles se voltassem para Deus e tivessem a salvação da sua alma. Então Satanás é alguém que tem que bater continência para Deus. Ele está debaixo do domínio de Deus, debaixo do controle de Deus. A sua natureza é má, mas Deus está no controle
de todas estas coisas, inclusive das nossas vidas. O que não quer dizer que toda a causa de sofrimento seja Satanás, viu? Nós sabemos que a Bíblia diz em João, aquele que está nas cartas de João, né? Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Mas também, se Deus quiser, ele pode usar sim. Aqui no caso de Jó a gente sabe, mas na maioria das vezes essas coisas permanecem desconhecidas para nós, assim como era para Jó. Um outro texto que nos ajuda a compreender isso, já falei aqui, é Zacarias 3. Ali o profeta Josué está diante de Deus, o servo de Deus Josué está diante do Senhor, e Satanás se apresenta ali também para acusá-lo. Mas há um intercessor ali, um advogado, o anjo da aliança, o anjo do Senhor, que já prefigurava Cristo e que o defende dessas acusações, assim como o Senhor Jesus hoje é o nosso advogado, o nosso intercessor. Por isso Paulo diz que nenhuma condenação há. Quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem nos justificou em Cristo Jesus. Mas ali a gente vê a ação de Satanás também como esse acusador, mas Deus cumprindo os seus propósitos redentivos na vida de Josué, que é ali coberto com a justiça de Cristo Jesus. E em quarto e último lugar, uma notícia maravilhosa: Cristo, aquele que foi tocado em nosso lugar. Cristo, aquele que foi tocado em nosso lugar. Em que sentido? No sentido de que ele foi afligido e provado por nós. Jó aqui aponta para algo muito maior do que si mesmo, para o sofrimento do servo sofredor, aquele que foi colocado na fornalha da provação em nosso lugar e aprovado por nós, vencendo Satanás, a tentação, o pecado e a morte. A gente vê essas verdades também na vida de Jesus. O texto de Mateus 4 diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali nós vemos também essas duas ações no mesmo evento, com duas motivações diferentes. A motivação de Deus, do Espírito Santo, era provar o Filho de Deus para ser aprovado como nosso Redentor. E após jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome real. E a gente vê ali que Satanás se aproveita desse momento para tentá-lo. Mas a motivação de Satanás era fazê-lo cair, é diferente da motivação de Deus. E aqui a gente vê uma diferença entre tentação e provação. Deus nos prova, mas jamais nos tenta, e Ele mesmo não é tentado pelo mal, é o que a Bíblia diz. Porque a tentação visa a queda, visa derrubar, visa cair em pecado e nos afastar de Deus. As tentações provêm do nosso próprio coração, como diz Tiago, e provém de Satanás. Ele é o tentador por excelência. Mas as provações vêm de Deus, porque a aprovação visa trabalhar o nosso caráter, visa nos moldar, visa nos transformar a imagem de Cristo. E como diz Pedro em sua epístola primeira, no capítulo 1, que as provações são como fogo do ourives, para provar a nossa fé, no sentido de tirar as impurezas, para a gente perceber como é preciosa a fé que Deus nos deu. Então Deus nos prova para aperfeiçoamento, para que sejamos íntegros, como diz Tiago no início da sua carta. E ali nós vemos que Satanás tenta, distorcendo a palavra de Deus, evitar a todo custo que Cristo sofresse, ou que Cristo resolvesse aquela necessidade ali da sua fome, necessidade de comida, de maneira equivocada, fora da vontade de Deus. Mas a gente vê que Cristo vence Satanás com a palavra de Deus, assim como Paulo diz que nós lutamos a luta contra principados e potestades em Efésios 6, com a armadura de Deus, e nessa armadura está a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Cristo foi provado até a cruz, até a morte, até o último instante. Satanás esteve ali o tentando, usou até Pedro para poder fazer com que Cristo desistisse da cruz, mas ele triunfou e ele venceu. Graças a Deus por isso. Por isso que Hebreus capítulo 4 vai dizer que Cristo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança,
mas sem pecado. E hoje Ele pode nos socorrer. E por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é sumo sacerdote, porque Ele é o nosso Redentor e porque Ele sofreu na pele aquilo que nós sofremos também hoje. E Ele foi provado e aprovado e Ele venceu. E hoje Ele nos entende, nos compreende e nos ama e é poderoso para nos socorrer. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que Cristo se fez pobre para nos enriquecer em tudo. Claro que ele está falando ali de bênçãos eternas, espiritualmente falando. Cristo, ele se fez pobre. Se Jó perdeu tudo, Cristo se fez pobre. Paulo vai dizer aos Filipenses que ele, mesmo sendo Deus, não levou isso em conta, mas ele se esvaziou e veio em forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E hoje ele é poderoso para nos socorrer. Por isso que Paulo também vai dizer aos Coríntios, capítulo 10, 13, que não há tentação que não seja comum a todos os homens, mas juntamente com a tentação, porque Deus é fiel, Ele nos dará livramento de sorte que possamos escapar. Cristo é o justo, o servo, filho de Deus, que foi tocado em nosso lugar, provado, tentado, mas Ele venceu e hoje pode nos socorrer. Eu posso não entender todas as coisas, eu posso não ter todas as respostas, mas eu sei quem está no trono, e é Jesus Cristo, aquele que venceu Satanás, venceu o pecado, a morte e o inferno, e está vivo, e Ele nos ama, mesmo no mal terrível cometido pelos homens, como diz Pedro em seu discurso em Atos. Deus cumpriu os seus desígnios, Deus cumpriu os seus propósitos, Deus demonstrou o seu amor na cruz, ao dar o seu Filho por nós. É a maior prova de que Ele se importa, é a maior prova que Deus trará justiça a todo mal e a todo pecado, é a maior prova de que Ele nos ama, se importa conosco e quer nos socorrer, quer nos ajudar, quer nos consolar, quer que o busquemos na dor e na aflição. Em meio ao caos aparente, em meio à sua dor, em meio ao sofrimento, olhe para quem está no trono. O trono não está vazio, lá está Deus. E não é um tirano, não é um ser humano, não é um ídolo inventado pela nossa mente. É um Deus justo, bom, poderoso, sábio, um Deus reto, um Deus adorado, um Deus majestoso, um Deus todo-poderoso, um Deus que conhece e sonda os nossos corações, um Deus bondoso, misericordioso e um Deus que nos ama. Deus é soberano sobre os nossos sofrimentos. Confie nele, coloque a sua fé nele, descanse nele, porque ele tem pensamentos e propósitos de paz, de bondade, para dar o fim que desejamos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui nessa série em Jó.